Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aulinha. Meu nome é Emanuele e hoje eu vou passar para vocês uma aula sobre tabela periódica e suas propriedades. Vamos lá. Nós sabemos que a tabela periódica ela é uma ferramenta imprescindível para o químico ou estudante de químico, pois ela agrupa uma grande quantidade de informações. Ou seja, mas para isso a gente precisa saber usá-la. Vamos lá. Só ressaltando, né? A tabela periódica ela foi criada por Mendeleev. Ela tem uma ordem crescente de número atômico. Ela é organizada em colunas, que são denominadas famílias, e nas linhas horizontais, denominadas períodos. Essa imagem que vocês estão visualizando foi a primeira tabela criada por Mendeleev. Hoje em dia, a gente pode observar que ela passou por uma grande modificação. Mas por quê? Não no seu contexto, mas sim visualmente. Por quê? Porque foram chegando novos elementos, ela foi crescendo, então precisava de um nível de organização. É igual um guarda-roupa, um closet. Quanto mais objeto e roupa você compra ou coloca, você precisa ter organização para que você consiga achar alguma coisa. Aí, depois disso, foi criada essa nossa tabela periódica. Linda e maravilhosa. Vamos lá. Através da tabela periódica, nós conseguimos extrair informação dos elementos químicos como o número atômico, o símbolo, a massa atômica e o nome. Nessa imagem, você pode ver todos esses pontos. Vamos lá. Só que isso era só um resumo, um breve resumo, para ressaltar tudo que a gente já estudou e dar uma relembradinha básica da tabela, mas o nosso ponto principal vai ser as propriedades periódicas dos elementos. Vamos lá? O que seriam essas propriedades periódicas? Uma delas seria o raio atômico, que cai muito no Enem. A outra que vai ser energia de ionização, eletronegatividade, creio eu que você já escutou esta palavra, este nome. Eletropositividade e afinidade eletrônica. Vamos lá, vamos começar com o raio atômico. Só para falar para vocês que, se você souber o raio atômico, o tamanho, a quantidade de camada que ele tem, você vai descobrir que as outras propriedades vão ficar bem mais fáceis de compreender. O que seria um raio atômico? É a distância do núcleo até a última camada eletrônica. Vamos lá? Olhando para a nossa tabela periódica, eu vou só repetir o que eu falei lá no início, que verticalmente é as famílias. Nas linhas horizontais é os períodos. Ok? No decorrer de um período, se tiver dois elementos, os dois elementos estarão com o mesmo número de camada, porque eles estarão no mesmo período. Agora, se eu desço uma casa, ela vai ter a mesma quantidade de camada da outra? Não, ela vai aumentar a sua camada. Por quê? Quanto mais para baixo, quanto mais o período for para baixo, maior é o número de camada, maior é o número de raio atômico que esse átomo tem. Vamos lá. Aqui nós vamos citar o exemplo do lítio e o nosso sódio. Explicando isso para vocês. Vocês me dizem que o lítio, ele tem o raio maior que o sódio? Não, o sódio tem um raio maior que o lítio. Observe. O lítio, ele está no segundo período da tabela periódica. Ele tem apenas duas camadas. O sódio, ele está no terceiro período da tabela periódica, ele tem 3 camadas. Então, automaticamente, o raio do sódio é maior do que o raio do lítio. Perfeito? Vamos lá. Ah, professora, mas você falou que na mesma
Se ele estiver no decorrer do mesmo período, eles têm o mesmo número de camada. Sim, eles têm o mesmo número de camada. Observe o lítio e o belírio. Eles estão no mesmo período e têm o mesmo número de camada, cada um com 2. Só que eu estou querendo saber quem é que tem o raio maior. Eu quero saber o seu tamanho do raio, não a quantidade de camada que ele tem. Vamos lá. Quando eles estão no decorrer do mesmo período, eu tenho que olhar para o número atômico. Observamos que o lítio ele tem 3, seu número atômico é 3, e o belírio, seu número atômico é 4. Automaticamente, vocês precisam encaixar isso, que quanto maior o número atômico, mais força de atração ele tem, mais prótons ele tem, é o prótons positivo, então ele atrai, ele puxa. A partir do momento que ele começa a atrair mais elétrons, ele reduz. Então eu pergunto para vocês, quem é que tem o raio maior? O lítio ou o belírio? Olha o que acontece. O lítio está ali, olha lá, observe na imagem lá embaixo. O belírio está ali. Quando ele está do lado de alguém que tem o seu número atômico menor que ele começa a se atrair, ele começa a atrair. Quando ele puxa, ele faz o quê? Reduz. Então, quem é que fica? Quem desses dois tem o número... Quem desses dois tem um raio atômico maior? O belírio ou o lítio? Aí vocês vão dizer, o lítio. Por quê? Porque o seu número de atômico é menor do que o do belírio. Isso mesmo, ou seja, sua força de atração é menor. E o belírio é maior. Quando ele contrai, ele reduz. Se ele reduz, ele fica pequeno. O raio diminui. Ok? Vamos lá. Então, nós podemos dizer que o raio, ele é do final da tabela para o início da tabela. Ele vai aumentar do final da tabela para o início da tabela. Quanto mais para o início da tabela ele tiver, maior é o seu raio. E quanto mais para baixo ele tiver da tabela, maior é o seu número de camadas. Ou seja, tem possibilidade do seu raio ser maior também. Então, vamos lá. Não confunda. Prestem atenção. Raio atômico com raio iônico. O raio atômico é esse que a gente está estudando. Já acabei de explicar para vocês. É um neutro. E raio iônico é aquele de cátions, de ânion, e entre outros. Ou seja, ele ganha e perde, ganha e perde. Então, ele não é neutro. Ele ganha e perde. Nós sabemos que o cátion, ele doa elétron. E o ânion, ele recebe elétron. Então, automaticamente, se eu pergunto para vocês, quem é que tem um raio maior? O raio atômico, quem é que é um raio maior? Raio atômico ou raio de cátion? Você vai me dizer que o raio de atômico, o raio atômico. Por quê? O cátion, ele doa, ele perde. Quando a pessoa perde, ela diminui. Então ela fica menor. O raio atômico é maior que o raio de cátion. Maior, porque o cátion, ele doa e perde. E o ânion, gente? Automaticamente a gente raciocina. Se o cátion perde, o ânion, ele ganha. Quando ele ganha, sua atmosfera cresce. Se ela cresce, ela fica grande. Então, o raio atômico é menor do que o raio de ânion. Ok? Só passando para relembrar aí, ó, de vocês. O raio atômico de cátion, o raio atômico é maior que o raio de cátion, porque ele diminui, o cátion diminui, e o raio atômico é menor que o raio de ânion, porque ele aumenta.
Vamos lá. Eletropositividade. O que é uma eletropositividade? Eletropositividade é a tendência que o átomo possui de ceder um elétron, ou seja, automaticamente, se ele tem a capacidade de ceder, é porque ele tem. Se ele tem, ele pode doar. Então, todos os átomos que têm muita camada, eles têm uma facilidade de doar, eles vão ser eletropositivos. Olha só, quem tem mais facilidade de doar mais elétron? Quem tem mais camada ou quem tem menos camada? Digo para vocês, quem tem mais camada, porque se ele tem mais, automaticamente ele doa mais. Beleza? Trazendo para o cotidiano, né? Relacionando assim, né, na verdade, com uma pessoa que tem bastante dinheiro e outra pessoa que não tem muito dinheiro. Quem tem mais facilidade de doar? Quem tem muito ou quem tem pouco? Olhando que se doar não vai passar por dificuldades por conta daquele dinheiro. Quem tem muito. Por quê? Ele doa, mas aquilo não vai ser tirado da conta da escola do aluno, do filho, da conta de energia, da água, entre outros. Vai ser sempre, ele tem mais, então ele pode doar mais. Automaticamente, quem tem mais dinheiro, doa mais. E quem tem mais camada, doa mais. E quem tem menos, não doa porque não tem. Então, vamos lá. Eletronegatividade. Ah, tá. Vou explicar para vocês a eletropositividade. A eletropositividade, ela aumenta. Quando ela tem um aumento de camada, a gente pode considerar ela eletropositiva. Quando ela tem uma diminuição do número atômico, nós podemos chamar ela também de eletropositiva. Por quê? Se ela se encontrar mais para o início da tabela e para baixo da tabela, ela tem possibilidade de ser mais eletropositiva. Já estou querendo falar eletronegatividade. Vamos lá. Então, quanto mais tem mais níveis de camada e quanto menos número atômico, mais eletropositiva ela é. Vamos lá. Eletronegatividade. O que seria, né, a eletronegatividade? Vamos colocar nossa cabecinha para funcionar. Se a eletropositividade é quem doa, é quem tem para doar, é quem tem muita, então a eletronegatividade é quem não tem, quem tem pouca. Então, isso que acontece com o nosso amigo lítio. O que ele tem? Ele tem o raio menor, então, automaticamente, ele é eletronegativo. E o sódio, nesse caso, vai ser eletropositivo. Por quê? Porque ele tem um número de camada maior e o seu raio se torna maior. Então, quanto maior foi o raio, mais eletropositivo ele é. Quando menor for o raio, mais eletronegativo ele é. Menor, eletronegativo. Raio menor. Raio maior, eletropositivo. A gente vai observar que a eletronegatividade ela vem de baixo para cima. E do início da tabela para o final. A eletropositividade é ao contrário, é de cima para baixo e do final para o início. Certo? Quanto mais a eletropositividade, quanto mais para baixo ela se encontrar e mais para o início ela se encontrar, ela é mais eletropositiva. A eletronegatividade é ao contrário. Ela é mais para cima e mais para o lado. Agora eu pergunto para vocês, quem nessa tabela, com esse contexto que eu acabei de falar para vocês, é mais eletronegativo? Vocês vão dizer para mim que é o hélio. Mas eu vou dizer para vocês que não é o hélio. Por quê? O hélio, ele faz parte dos gases nobres. Os gases nobres são estáveis. Eles não entram na eletronegatividade. Então, automaticamente, se ele é tirado, quem é o nosso próximo amiguinho? Conhecido como Flu. O Flu é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Beleza, vamos lá.
Agora nós vamos falar de energia de ionização. O que seria essa energia de ionização? É a energia necessária para retirar o elétron de um átomo ou de um íon no estado gasoso. Por que no estado gasoso? Porque eu quero tirar um. Eu não quero tirar um conjunto, então ele precisa estar no estado gasoso. Ok? Vamos lá. Observamos nosso exemplo desde o início, o lítio e o sódio. Para vocês, quem é que vai precisar mais de energia para poder tirar essa bolinha vermelha aí do átomo? Quem é o elétron aí do átomo? Quem é que vai conseguir? Quem vai precisar mais de energia? O lítio. Por quê? Porque o raio dele é menor. Lembra que eu falei para vocês que se vocês soubessem o raio, vocês iam saber todas essas? Eletronegatividade. Eletropositividade. Quando o raio é maior, tem mais número de camadas, é maior. Eletronegatividade. Quando o raio é menor. E energia de ionização. Quando o raio é menor. Quando o raio é menor, nós precisamos de mais energia. E quando o raio é maior, nós precisamos de menos energia. Beleza? Vamos lá. Olha só como que vai ficar bem claro para vocês. Quanto menor o raio, maior é a energia necessária para retirar esse elétron. E quanto maior é o raio, menor é a energia para retirar. Aí eu coloquei uma perguntinha fácil aqui, só para ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Quem é mais fácil de retirar o elétron aí, desses dois? Claro, né, que ninguém, pelo amor de Deus, vai responder o lítio. Todo mundo vai responder o sódio. Tranquilo? Vamos lá. Na tabela periódica, essa energia de ionização, ela também é medida de baixo para cima. Quanto mais para cima ele tiver, maior seria a energia para retirar esse elétron dele. E quanto mais para o final da tabela ele tiver, também. Então, você vai me dizer quem dessa tabela, quem é o amiguinho que é o pão duro da história? É o mais difícil de retirar as coisas. Ou aquele amigo que não gosta de contribuir para nada nas vaquinhas. Quem é o nosso amigo? É o hélio. Ele é o nosso amigo pão duro, né? Não deixa não tirar nem um centavo para inteirar um refrigerante. Enfim, a energia que é retirada na primeira vez sempre será mais fácil do que a segunda e a terceira. Beleza? Vamos lá. Afinidade eletrônica. O que seria essa afinidade eletrônica? É a energia liberado por um átomo no estado gasoso, quando ele recebe um elétron. Quem é que quer receber um elétron? É eletropositividade? Sendo que ele já tem um monte. Tem muito. Ele pode doar. Não, é o eletronegativo. Só quer receber quem está precisando. Então, eletronegatividade quanto maior a eletronegatividade, maior é a afinidade eletrônica. Por quê? Porque se eu preciso de algo, de uma pessoa, automaticamente eu vou agradar. Então, eu vou ter mais afinidade para eu poder receber. Certíssimo? É isso que acontece. Então, o eletronegativo, ele necessita, então ele precisa de afinidade. Então, ele é o que tem mais afinidade. Na tabela periódica, quem são os mais eletronegativos? A família 7A. Por quê? Lembra que eu falei que é de baixo para o final da tabela? De baixo para cima e para o final da tabela, quem fica mais localizado no final da tabela? Os eletronegativos. E quem é que está nesse final do eletronegativo? A família 7A. Então, quem é que tem mais afinidade eletrônica? A família 7A. Beleza? Então, ela, assim como os eletronegativos, também não se aplica aos gases nobres. E agora, gente, eu vou passar só como é que fala? Um macetezinho para vocês. Ó, todas as vezes que essas palavras, propriedades, começar com N, tiver no nome a letra N, eletronegatividade tem N, afinidade eletrônica tem N,
Energia de ionização tem N, todas têm N. Quando você vai escrever o N, você não escreve de baixo para cima, de baixo para cima, então se lembra, é de baixo para cima, todas que tiverem é de baixo para cima, quanto mais em cima ele tiver, mais eletronegativo ele vai ser, mais afinidade eletrônica ele vai ter, então quanto mais para cima, menos camada, quanto menos camada ele tiver, mais difícil vai ser de tirar essa energia, mais energia precisa para retirar esse elétron, então todos que tiver N é de baixo para cima e do início para o final. Baixo para cima, do início para o final. Beleza? Da tabela. Todos que tiver N. Automaticamente, os que não têm N, que são o raio atômico e a eletropositividade, vai ser do final da tabela para o início e de cima para baixo. De cima para baixo. O raio atômico cresce de cima para baixo. Quanto mais baixo ele tiver, maior é o seu raio. Quanto mais para o início da tabela ele tiver, mais eletropositivo é. Tranquilo? E é isso, galerinha. É isso aí. Até a próxima.